Olá, 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 boa noite, mais uma sexta-feira, 18h30 aqui na Rádio Vibe Mundial, no Filosofia para Todos. Aqui a gente fala de filosofia de uma maneira que a gente não fala grego, né? Quero começar o programa de hoje já contando um pouco do tema que a gente vai falar, que é como identificar se uma tradição esotérica, ela é algo que a gente pode confiar, não é? Quais são os sinais que a gente pode olhar para isso e como é que a filosofia pode ajudar a gente a avaliar isso? Eu quero falar hoje desse assunto porque isso foi uma dúvida que um aluno do Colégio Inismon trouxe para mim esses dias. O Colégio Inismon é o colégio magístico aqui do CDH, onde eu dou aula, onde eu faço lá onde eu ensino tudo que eu aprendi ao longo da minha vida com a questão mágica em vários lugares diferentes. E eu tô agora no módulo com essa turma. Essa turma está no módulo 2 do curso. Cada módulo ali são 6 meses, então só para vocês se orientarem, estão começando um módulo novo. E eu dei uma aula sobre o quanto a gente é influenciado por filosofias ou por práticas esotéricas, espiritualistas, baseadas em coisas que muitas vezes a gente não tem noção de onde elas vieram. Então eu fiz uma aula bem expositiva ali, contando a história de alguns movimentos espiritualistas, e um desses movimentos, um dos mais famosos talvez, tenha sido o New Age, que é aquele movimento que aconteceu na década de 60 e 70, né, do século XX, e foi um movimento de uma explosão espiritualista que aconteceu principalmente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Aqui no Brasil também a gente observou isso, mas assim, nessas regiões como os Estados Unidos, a Europa Ocidental, foi uma grande explosão desse movimento. O que esse movimento visava? Um resgate de uma espiritualidade até mais voltada para a natureza, uma coisa menos voltada ao capitalismo, né? Tinha até uma briga nos Estados Unidos, briga entre aspas, né? Entre os hippies e os yuppies, né? Os yuppies, a galera de Wall Street, a galera de Nova York, todo mundo engravatado, e os hippies, aquela galera mais paz e amor, com aquelas roupas feitas por eles mesmos. Então você tinha ali essa coisa, né, de quase como um movimento anti-sociedade, anti-sistema, mas no meio desse movimento vinham ideias esotéricas. Então as ideias principalmente herdadas do Oriente, do Oriente, aí eu digo de lugares específicos do Oriente, como por exemplo da Índia. Então da Índia vão vir práticas como a yoga, como a respiração, a meditação, pranayana, esse tipo de prática que quando chega no Ocidente, vem com uma roupagem já mais pro Ocidente. E aí esses primeiros gurus indianos que vão chegar no Ocidente trazendo essas práticas, eles vão ter essas práticas catapultadas, otimizadas, aumentadas, vamos dizer assim, por uma série de questões da cultura. Uma delas, por exemplo, para exemplificar para vocês, foram os Beatles. Os Beatles que passaram um tempo na Índia, lá no ashram, fazendo um retiro, né? Eles acabaram pegando muito dessa cultura do povo indiano e trazendo isso através das suas músicas, das roupas, das cores, né? Dos videoclipes coloridos que eles produziam com essa linguagem, e tudo isso por causa de uma imersão que eles fizeram e trouxeram essa cultura, e através da música, eles eram muito famosos, eles popularizaram isso de uma forma absurda naquela época. E olha que coisa louca, né? Durante esse movimento, gente, New Age, que aí a gente vai ter aquelas coisas da era de Aquários, essas tradições aparecendo, como meditação, uma série de coisas, a gente vai ter um resgate, como eu disse, dessa coisa da natureza. Um dos livros que nessa época vai fazer muito sucesso é O Senhor dos Anéis, que já era um livro que tinha sido publicado na década de 50, que já tinha sido super vendido, mas quando chega na década de 60, ele fica tão famoso porque essa coisa do resgate do homem simples, da natureza, que é o símbolo que os hobbits ali no livro representam, que o livro ele estourou de uma maneira que ele chegou a ultrapassar a Bíblia em vendagens, e se tornou o livro mais vendido da história durante um certo período. Por quê? Porque as pessoas começaram a de alguma forma olhar aquilo ali de uma maneira que a vida simples,
ela trazia uma ideia de uma magia maior. E aí a gente vai ter febres, para quem pesquisar imagens dos anos 60, anos 70, a gente vai ter febres de pessoas se vestindo de hobbits, do Gandalf, porque isso era uma moda que estourou, porque isso tinha a ver com esse movimento também. Essa coisa da simplicidade, da magia, do campo, da natureza, um resgate desse movimento. Só que no meio disso, gente, apareceu um monte de coisas que não tinham nada a ver com as tradições originais da onde o movimento estava sendo inspirado. Então eu vou dar um exemplo para vocês. O Tantra é um movimento que vem lá da cultura hindu, tá lá nos Vedas, né, a gente falando sobre o Tantra, textos, né, que derivam daí também falando sobre o Tantra, e o Tantra enquanto uma prática meditativa, onde tem uma série de questões envolvidas, e o sexo, ele é uma dessas questões, mas ele nem é a questão principal. Quando ele vem para o Ocidente, existe uma adaptação desse Tantra, um desenvolvimento desse Tantra para uma questão sexual. Então eu vou usar esse exemplo para a gente começar a destrinchar o assunto de hoje. Esse Tantra, então, que foi reorganizado aqui no Ocidente, ele funciona? Ele não funciona? Ele é o que a gente chama de esquizoterice? Ou ele realmente é algo esotérico, algo que faz parte da tradição? Então eu vou dizer para vocês que a resposta é sim e não. Sim, porque muitas pessoas estudaram o Tantra, praticaram o Tantra e através desse estudo e dessa prática chegaram numa adaptação de pegar um pedaço do Tantra e aí trabalhar essa questão mais sexual com relação a ele. Então o que eu estou dizendo? Que são pessoas que se iniciaram, que estudaram, que praticaram e após esse desenvolvimento pessoal profundo dentro da filosofia como um todo, eles escolheram trabalhar um aspecto. E aí a gente pode validar esse tipo de prática, porque a gente está falando de pessoas que entenderam o todo para poder trabalhar uma parte em que eles resolveram, dentro daquilo tudo, se especializarem. Mas tem muita gente que não se iniciou na tradição, não estudou a fundo a tradição, não estudou com pessoas que entenderam a tradição de maneira geral e foram lá e só estudaram essa parte, esse recorte. E aí quando a pessoa só estuda essa parte, esse recorte, ela pode cair no problema dela não ter compreendido direito o que é a filosofia. E aí a gente vai começar a ver certas aberrações. Então pessoas prometendo, por exemplo, numa massagem tântrica, o tal do final feliz, que seria o orgasmo obrigatório, ou até terapeutas tântricas que fazem um ato sexual durante a terapia, o que não é assim que funciona. Terapeutas que se vestem com a cor errada na hora de fazer a terapia, porque a terapia ela tem uma cor certa para ser feita dependendo da tradição. Então a gente começa a ver certas aberrações em que as pessoas usam isso como justificativa de falar, ah, mas o tipo que eu faço é um tipo diferente, é uma outra linha e não sei o quê. E aí você vai pesquisar qual é a linha, de onde que a pessoa foi iniciada, até a pessoa que fundou a linha, você vai ver que às vezes a pessoa não tem iniciação, não tem estudo na área. Então isso é uma primeira pista que a gente vai ter do que pode validar uma tradição ou não. Muitas coisas que a gente está vendo hoje são coisas que talvez com o tempo sejam validadas pela prática, pelo tempo. Mas tem uma forma filosófica da gente observar isso, que é justamente ver da onde vem a filosofia daquilo. Todas as tradições, sejam esotéricas, exotéricas, sejam religiosas, sejam religiões, todas as tradições, elas têm uma base filosófica. Elas nascem de uma filosofia de vida. Elas nascem de um observar do mundo para que elas acabem se estruturando. Quando não tem a filosofia, é muito fácil a gente perceber que aquilo se desmonta. Então, por exemplo, vou pegar a igreja messiânica. Talvez você já tenha ouvido falar da igreja messiânica, e a igreja messiânica ela tem uma aplicação do Jorei, que é basicamente você postar ali sua mão perante alguém e emanar uma certa energia baseada numa técnica que é ensinada dentro da igreja.
Essa igreja ela é relativamente nova quando a gente comparar ela com outras religiões, como o cristianismo, como islamismo, como o judaísmo, enfim. Mas ela tem uma base filosófica. Ela foi formada com uma ideia filosófica, ela tem toda uma questão de trabalho filosófico, onde você tem perguntas que você possa ter, essa religião vai te trazer uma resposta. Então ela tem textos, livros que foram publicados, foram escritos por pessoas que foram explicando como é que aquilo funciona. E existe um fundador que trouxe ali a tradição, que estabeleceu ela filosoficamente. Você pode não acreditar na igreja messiânica, você pode não acreditar na filosofia, mas é uma cultura que nasceu com uma base filosófica. E dentro dessa base filosófica existe uma técnica que é a aplicação do jorei. Ok contra isso? Agora, o que acontece quando não é uma base filosófica? Quando, por exemplo, alguém chega e fala assim, eu vou te curar aqui pela imposição de mãos. Mas que técnica que você usa? Eu uso, sei lá, apometria. E aí eu falo, tá bom, mas onde você estudou apometria? Não estudei, eu fui num lugar, eu vi as pessoas aplicando, eu fiz um curso e agora eu tô aplicando apometria em todo mundo. Tá, mas a apometria prega o quê? Qual é a função como é que ela age? Como é que ela funciona? Baseado em que egrégora? Se a pessoa não sabe responder essas coisas, é porque provavelmente aquilo que ela aprendeu foi só um curso de fim de semana, ela não está embasada numa questão filosófica. E para quem estuda apometria, para quem girou as chaves lá para poder aplicar a apometria, para quem estudou isso profundamente, vai perceber que são pessoas que quando a gente faz uma pergunta, quando a gente questiona sobre a prática, ela tem respostas extremamente profundas e embasadas sobre aquilo. E a pessoa que normalmente não tem, quais são as respostas que vem? Foi um mestre espiritual que trouxe isso para mim. A espiritualidade trouxe isso para mim. Foi o meu mentor. Foi uma entidade que eu incorporo. E aí, quando a coisa vai para esse tipo de resposta, e a própria pessoa que aplica a terapia, ou que faz a terapia, ou que tem a filosofia ali que ela vende, que ela dá curso, ela não consegue ter um aprofundamento filosófico para explicar aquilo, a gente já começa a ver que aquilo talvez seja uma grande fantasia ou uma grande invenção. Vou dar um outro exemplo para vocês. Lá no canal, toda quarta-feira a gente tem as lives, aqui no canal, né, que vocês estão vendo o vídeo aqui também, mas estão ouvindo pela rádio. No Conhecimentos da Humanidade, na internet, a gente tem toda quarta-feira uma entrevista. E a gente já entrevistou algumas pessoas de vários assuntos diferentes. Eu vou pegar um tema que é a astrologia. Lá atrás, há muitos anos atrás, a gente entrevistou uma pessoa sobre astrologia que via que era uma pessoa que tinha feito alguns cursos com alguns astrólogos até famosos, mas que eram pessoas que quando você entrava no assunto um pouco mais fundo da astrologia, qual foi a influência dos caldeus na astrologia? Qual foi a influência dos gregos na astrologia? Os egípcios tiveram alguma influência? Como é que então, a partir daí, eu começo a montar a história da astrologia. Como é que a astrologia mudou na Idade Média? Por que os 4 elementos são associados à astrologia? E aí você vê que essas pessoas não tinham respostas profundas. Eram respostas tipo assim, foi associado porque é um simbolismo. Os 4 elementos foram associados porque são um simbolismo, associados à alquimia e aspectos nossos. Tá, mas quando? Quem foi? Por quê? Não sabe. Foi na Idade Média. E aí vem essas respostas generalistas. E aí quando você pega, recentemente a gente entrevistou algumas pessoas que realmente estudam astrologia, e aí quando você pega uma pessoa dessa que estudou de verdade, que participou de escolas, que há anos pratica, que entende, que lê os textos originais, que estudou como é que a coisa foi formada, ela consegue te dar respostas precisas. E aí essas respostas precisas, elas fazem com que a gente entenda que aquela pessoa, ela conhece a tradição. Porque até para a gente mudar a tradição, gente, a gente precisa conhecer profundamente. Vamos dar um exemplo da vida comum? Se eu quando crescesse, eu queria ser engenheiro de automóveis. E aí eu vou aprender a projetar um automóvel, vou aprender como projetar o motor, os eixos, o chassi, a tecnologia, a parte elétrica. Queria aprender tudo, né? Mas, para eu conseguir pegar um automóvel que já existe e mudar características desses automóveis, eu vou ter que estudar tudo sobre os automóveis. Então, vamos pegar uma área dos automóveis que é a aerodinâmica.
Então tem vários estudos de aerodinâmica do carro para que quando o carro estiver muito rápido, o ar ele funcione como um aliado da velocidade e não como um bloqueador. Porque isso faz com que o carro não consiga atingir aquela velocidade, ele tem que gastar mais energia, vai gastar mais combustível, é um carro que vai acabar gastando mais combustível para andar a mesma coisa que o outro carro. Mas para eu entender tudo isso da aerodinâmica, eu preciso estudar profundamente a aerodinâmica para eu propor mudanças. É a mesma coisa na espiritualidade. A gente precisa aprofundar, estudar profundamente algo para propor qualquer mudança que seja. E tem muita gente, mas muita, principalmente uma galera que é influenciada até hoje pelo New Age, não percebe essa influência, e essa galera sai criando coisas do nada, sem nenhum tipo de embasamento, porque essas pessoas não têm base para isso. Não consegue, não tem um estudo suficiente para propor a tal da mudança na aerodinâmica. E aí faz isso com astrologia, e aí a gente começa a ver quando céticos atacam a astrologia, atacam com razão, porque normalmente eles atacam coisas absurdas que certas pessoas falam dentro da astrologia e que queimam a astrologia enquanto algo que já foi uma ciência, que era junto da astronomia até o iluminismo, e aí o pensamento cartesiano, ou seja, uma filosofia única, ela chegou e separou uma coisa da outra. Eu não vou criticar o cartesianismo aqui, porque o método científico ele é essencial para a nossa existência. Eu não estaria falando com vocês aqui pela rádio, nem pelo computador, pelo YouTube, pela internet, se não fosse o método científico. Só que o método científico ele é uma linha de pensamento filosófica e ele é limitado, como toda linha de pensamento filosófico é limitada em si mesma. Para o método científico, tudo aquilo que não pode ser replicado no laboratório não é ciência. Só que a nossa vida não é só o que pode ser reproduzido em laboratório. Tem coisas que não podem ser reproduzidas em laboratório, como, por exemplo, a quantificação de um sentimento. Talvez eu possa, no laboratório, reproduzir o amor através de uma descarga hormonal no corpo de alguém. Mas eu nunca vou conseguir quantificar o que é um amor de mãe, o que é um amor de filho. Essas coisas não são reproduzidas, não são reproduzíveis. E para a ciência, o amor ele é uma emoção que é produto de um hormônio que é lá e disparado no corpo. Para outras áreas de humanidades, o amor é muito mais do que isso, é muito mais complexo do que só um hormônio. Então o pensamento cartesiano ele acabou separando a astrologia da astronomia. Por quê? Porque a astrologia trabalhava com uma ideia quase oracular de uma previsão de destino. Ou seja, não que aquilo está escrito nas estrelas, literalmente, mas que existe uma predisposição a pessoa seguir aquele caminho. E aí quando a gente pega, por exemplo, pessoas que vão na internet, falam, olha, tal signo é o melhor signo para trabalhar, tal signo é o melhor para ganhar dinheiro, tal signo é o melhor para tal coisa, a gente acaba colocando todo mundo numa caixinha. E aí vai vir uma galera, por exemplo, pegar um influenciador super famoso como o Felipe Neto, ele vai olhar para esse tipo de coisa na internet e ele vai falar, pelo amor de Deus, como é que alguém vai entrevistar alguém para uma empresa baseado no signo? E ele tá certo, não pode. A gente não pode separar toda uma tradição milenar que fala de várias combinações diferentes, várias coisas diferentes e que leva em conta, inclusive, criação, ambiente onde a gente é criado. Não dá para a gente colocar tudo numa caixinha. Então, quando a gente vê as pessoas fazendo isso, ou a pessoa ela tá atrás de likes, de visualizações, né? E porque a galera gosta de consumir essa coisa meio de horóscopo, ou ela não estudou a tradição e tá agindo contra a própria tradição. E aí você vai pegar pesquisadores, como até alguns que a gente entrevistou no canal, como o Pílula, por exemplo. O Pílula, ele é um cara que ele não acredita em astrologia, ele não acredita porque ele é um cientista, tá dentro do pensamento científico, e porque muito do que ele viu por aí é isso que a gente vê de astrologia normalmente na internet. É horóscopo, é gente fazendo entrevista só pelo signo da pessoa, e aí quando a gente pega um mapa astral completo, que mesmo na astrologia tradicional, na clássica, que ele só leva em conta os 7 planetas da astrologia principal, né? Levando em conta, claro, que não são planetas, a Lua e o Sol, mas levando em conta isso, ele
esse 7, mesmo quando a gente vai fazendo todas as combinações possíveis de casas, de graus, de ascendente, de signo e esses outros planetas, a gente vê que isso chega a trilhões de possíveis combinações. Ou seja, mesmo irmãos gêmeos que nascem no mesmo dia ali, mesmo que no mesmo horário, como eles têm potenciais de se desenvolver da mesma forma, depende da forma que eles são criados, até a mesma criação, mas o fato de um receber uma resposta num dia, que aquilo gera uma construção psíquica de um jeito que o outro não teve, essas coisas também vão separando essas pessoas, mesmo com signos muito iguais. Então uma pessoa que nasceu no mesmo lugar, no mesmo horário que outra pessoa, no mesmo dia, no mesmo ano, mas que crescem, mesmo que em ambientes muito parecidos, mas às vezes com respostas às situações de maneiras diferentes, essas pessoas vão trilhando caminhos de construção de personalidade diferente. E aí eu posso ter uma pessoa com a mesma característica, mostrando uma personalidade muito diferente, porque elas escolheram expressar aquela potencialidade de maneiras diferentes. Então quando a gente joga isso de qualquer jeito na internet, ou a gente joga isso de uma maneira que percebe-se que não tem uma filosofia para embasar aquilo por trás, a gente vê que aquilo se torna raso, se torna fraco, e aí isso vai ser atacado. Isso vai ser facilmente derrubado. E aí é óbvio que eu vou concordar com todo mundo na internet que vai falar que aquilo é uma pseudociência no sentido pejorativo, porque as pessoas estão tentando trazer aquilo como uma ciência e não é. Muitos astrólogos que estudam muito, estudam pra caramba, não têm essa pretensão de trazer a astrologia para a ciência, não tem mais, não importa, é uma questão muito mais simbólica, uma questão muito mais matemática, de trabalhar com símbolos, com ideias de símbolos, de como os símbolos afetam a nossa vida, e elas não querem trazer isso para o caminho da ciência, então nem poderíamos considerar uma pseudociência. Fato é, gente, que se a gente não pegar pessoas sérias, que estudam, que conseguem passar aquela tradição do jeito mais embasado possível, a gente vai ver um monte de maluquice por aí. E a gente precisa aprender, então, a separar o joio do trigo pela base filosófica que aquilo tem. Se aquilo realmente traz respostas para grandes perguntas, aí isso já é um bom indício de uma boa base filosófica. Beleza? Espero vocês aqui sexta-feira que vem, às 18h30, mais um Filosofia para Todos. Um beijo e a gente se vê lá.